Não, a vovó vai ver a live do vovô. Shalom, shalom, boa tarde. Hoje, 30 de Tishrei, 5.783, 25 de outubro de 2022. À tarde com a Torá, com a nossa paraxá semanal, trazendo a nossa leitura do dia. A nossa paraxá da semana é Noach. E hoje nós estamos no terceiro dia da semana, que corresponde então à nossa terceira leitura, terceira aliá. Hoje nós estamos no terceiro dia para o Shabat, né? Para o sagrado dia do Shabat. Então, portanto, né? Nós estamos aí dentro da a tarde com a Torá para estarmos refletindo os acontecimentos de Noé envolvendo a sua geração, a geração do dilúvio. Também vamos falar hoje um pouco sobre o mês que vamos adentrar. Ao pôr do sol de hoje, nós estaremos aí entrando no mês de Reshvan, né? É o novo mês a partir do pôr do sol de hoje. Baruch Hashem, ok? Nesse sentido, amados, nós estamos aí dentro do capítulo 7 de Gênesis, né, Bereshit, para a nossa terceira leitura. E aí nós vamos ter a continuidade do relato, né, em que Noah e a sua família entram na arca, e na sequência vamos ver os acontecimentos que envolvem, né, realmente o período do dilúvio, ok? Vamos ver aí mais uma parte, né, sobre aquela questão dos 600 anos, né? Então, lembrando que você tem 600 anos mais 183 nas costas. Tem mais de 700 anos, hein? E geração boa essa, geração forte, né? Então nós vamos falar sobre isso mais um pouco. Ontem falamos uma parte e hoje nós vamos completar essa outra parte dos 600 anos, ok? A primeira palavra que nós temos para hoje, o nosso mestre, o nosso Rav, o nosso professor, o nosso rabino, Menachem Mendel, ele nos fala sobre a arrogância da seguinte forma: enfurecer-se com seus defeitos é arrogância, e de um tipo muito autodestrutivo. Toda falha se transforma em dor, toda dor se torna um castigo horrível. Uma pessoa objetiva é capaz de olhar os seus defeitos e o que precisa ser mudado e dizer: isto é o que Deus me deu para trabalhar. Ela aceita então as tempestades como parte do percurso e lenta e pacientemente dirige o seu navio ao porto seguro. Então, amados, o nosso Rebbe Menachem Mendel, o líder máximo da nossa geração, sobre a arrogância, ele nos fala que quando a pessoa ela se enfurece consigo mesma, no sentido de encarar os seus defeitos, e parece que isso é o fim do mundo, né? Então, o nosso Rebbe diz assim: esse enfurecer-se é uma arrogância. E ao mesmo tempo ela se torna algo autodestrutivo. Ela destrói a própria pessoa, né? Então vejam bem, quando nós falhamos, quando nós erramos, quando nós pecamos, né, o que o Rebbe nos orienta é que nós precisamos ser pessoas objetivas. Uma pessoa objetiva é uma pessoa inteligente. Ah, mas eu errei, eu falhei. Mas isso não quer dizer que você não é inteligente. Você é inteligente. E uma pessoa objetiva, ela é inteligente. Por quê? Porque ela encara de frente os seus defeitos, as suas falhas, os seus erros, os seus pecados. E ela, por ser exatamente uma pessoa inteligente e objetiva, então ela vai realmente olhar para si mesma,
vai olhar para os seus próprios defeitos e ela vai dizer: isto é o que Deus me deu para trabalhar. Ou seja, Deus, ele faz com que eu venha enxergar os meus defeitos, as minhas falhas, não para ser algo autodestrutivo, muito pelo contrário, é para que eu possa ver, eu possa enxergar e eu possa melhorar e não piorar. Então, por isso, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele fala que quando uma pessoa ela encara os seus defeitos e ela age com fúria consigo mesma, então significa que ela é uma pessoa arrogante e ela está agindo de forma autodestrutiva. Então, por isso que o nosso Rebbe fala, nós precisamos ser objetivos na nossa vida. Primeira coisa, nós temos que encarar a realidade nossa. Qual é a nossa realidade? Eu não sou perfeito. Eu estou no meu dia a dia lutando, batalhando, labutando, trabalhando na presença divina, com o conhecimento da sua palavra, do estudo da Torá, as 7 leis universais, etc. e tal, né? Eu estou trabalhando nestas coisas porque é isso que Deus tem para a minha vida, para me aperfeiçoar e não para me destruir. Entendeu? Então, por isso, não venhamos, em hipótese nenhuma, né, sermos arrogantes contra nós mesmos, né, achando que a falha que eu cometi é o fim do mundo. E não é. É exatamente, como diz o nosso Rebbe, é exatamente algo que eu preciso trabalhar em mim mesmo. Então, por isso, ele conclui dizendo: quando nós aceitamos essa realidade e na presença divina nós vamos nos aperfeiçoando, vamos trabalhando, etc. e tal, para sermos melhor, né, daqui a pouco do que no momento que nós estamos, ou seja, sempre procurando melhorar. Então, dessa forma, nós aceitamos as tempestades, as adversidades, os ventos tempestuosos que se lançam contra nós. E nós partimos para frente, o percurso que está traçado para nós. E dessa forma, né, lenta, pacientemente, mas de forma constante, nós vamos, de fato, dirigindo o nosso navio, que é a nossa vida, ao porto seguro, que é o quê? Exatamente a redenção final com o Mashiach e, em seguida, o Olam Rabá, o mundo vindouro, a vida eterna. Ok? Então, amados, nesse sentido que nós possamos, de fato, aprendermos, né, essa graça bendita que o nosso Rebbe nos chama a atenção dentro desse aspecto aí. Ok? Baruch Hashem, né? Nós estamos aí com a Malu, Distrito Federal. Sobe aí, não quer subir aqui, ó. Oi, meu Deus. Então vamos lá. Quem mais está por aqui, né? A Rosa Maria Simplício de Farias Flor, né? Dando-nos parabéns. A Edilane Minorello também nos felicitando pela nossa passagem gregoriana de aniversário, Baruch Hashem. Grato pelas felicitações, Baruch Hashem, ok? Do sol de hoje, nós vamos adentrar no novo mês, o mês de Reshivan. O mês de Reshivan, nós vamos falar algumas coisas para a nossa reflexão e amanhã nós daremos continuidade, né, a um pouco mais do saber sobre o mês de Reshivan, ok? Baruch Hashem. Então, o mês de Reshivan, ele é o segundo mês a partir de Tishrei, o Rosh Hashanah, o Ano Novo, e ele é o oitavo a partir do mês de Nissan, que é o mês de Pesach. Ok?
Então, o segundo a partir de Tishrei, né, o ano novo civil, e o oitavo a partir de Nissan, onde nós temos aí um aspecto mais espiritual dentro desse sentido aí, ok? O dilúvio ele começou exatamente no dia 17 de Reshivan e terminou no ano seguinte, no dia 27 de Reshivan. Ou seja, o dilúvio iniciou, né, o Mabul, ele iniciou-se no dia 17 de Reshivan, e depois de um ano, mais 10 dias, então o dilúvio ele se encerrou completamente. Então nós temos aí realmente um ano mais 10 dias, né, completos do histórico de Mabul, do dilúvio, ok? Então, para nós termos uma noção aí que realmente Noé e a sua família e os animais que foram para a arca ficaram um ano e mais 10 dias, né, na arca, no grande barco de Noé. Então, no dia seguinte, Noé ofereceu um sacrifício a Deus quando saiu da arca, e Deus prometeu jamais enviar um dilúvio sobre a terra novamente, e para destruir a humanidade, né? E então ele revelou um sinal do pacto, né? Quando ele fez o pacto, nós vamos falar mais detalhadamente na passagem, né, que teremos pela frente. Então ele revelou um sinal deste pacto, né, para que realmente Noé e as gerações posteriores pudessem realmente ver o sinal do pacto. Então, o sinal que ele mostrou foi o grande arco, realmente que apareceu no céu, de uma extremidade até a outra extremidade, né, o grande arco, né? E nesse sentido aí, posteriormente, né, no transcorrer do tempo, acabou ficando conhecido esse grande arco, né, para as nações, ficou conhecido como o arco-íris, né? Mas na realidade o seu nome original é o grande arco, né? É que depois colocaram aí, né, arco-íris, né? Íris, lembrando apenas que é um nome de uma divindade pagã, né? Mas para que os que não têm conhecimento, né, dentro desse sentido, que Íris é uma divindade pagã e também, né, o sinal original é o grande arco, né? Por isso o grande arco que ia de um ponto até o outro extremo do céu, ok? Então, de forma objetiva, o grande arco. Então ficou assim conhecido. E também nós vamos ver aí o motivo, né? Deus ele deu o sinal do grande arco, mas qual é o significado, qual é o sentido desse arco aparecer realmente nos céus, né, de tempos em tempos? Nós vamos ver isso depois que encerrar exatamente o dilúvio. Daqui um ano, mais 10 dias, dentro do histórico da Torá, tá bom? Então, Reshivan é o único mês que não possui dias festivos, ou mitzvot, né, preceitos, mandamentos especiais. Então, aprendemos que este mês, segundo os nossos mestres, está reservado para o tempo de Mashiach, né, que inaugurará o terceiro templo, ok? Então, segundo os nossos sábios, né, este mês ele está reservado para a inauguração nos dias de Mashiach, para a inauguração do terceiro e definitivo templo aqui, neste planeta, lá em Jerusalém, Jerusalém, né, a capital eterna e indivisível de Israel. A letra que prevalece neste mês de Reshivan é exatamente a última letra do próprio nome, Reshivan, né, que é o Nun. E essa letra Nun, ela é considerada como sendo a letra de Mashiach, como está escrito com referência a Mashiach. Antes do sol está seu nome, Yenon, de Nun, né, segundo o Salmo 72, verso 7. Antes do sol está seu nome, né?
Então, quando você pega o Salmo, vamos ver aqui literalmente, né? O Salmo 72, verso 17. Então, o Salmo 72, verso 17, né, completo, ele fala assim. Que eterno se torne seu nome e que se perpetue assim como o brilho do sol, que todos sejam nele benditos e que seja louvado por todos os povos, né? Então, que eterno se torne seu nome e que se perpetue assim como o brilho do sol, e que todos sejam nele benditos, e que seja louvado por todos os povos. Então, segundo os sábios do povo Israel, né, aqui está se referindo exatamente a Mashiach, os dias de Mashiach, certo? Então, como radical do verbo, nun significa reinar, e como substantivo, significa o herdeiro do trono. Então, o 8º mês é o mês de Mashiach. Lembre-se que Reshivan, ele é o 8º mês a partir de Nissan, o mês de Pessah, o mês da libertação do povo judeu do Egito, certo? Então, Reshivan é o 8º mês. E dentro desse aspecto, o 8º mês é de Mashiach, pois 8 significa a eterna revelação do sobrenatural, né? O estado consumado de natureza retificada é o segredo do número 7. Ou seja, no número 7, nós temos aí exatamente a questão da natureza sendo retificada. Ou seja, o que é retificar? É corrigir. Numa linguagem mais elevada, significa sarar, curar. Então, nos dias de Mashiach, que é o 7º milênio, então, nestes 7, os 4 reinos serão retificados, curados, sarados. O reino vegetal, o reino mineral, o reino animal e o reino humano. Então, é esse tempo em que, nos dias de Mashiach, no 7º milênio, onde tudo será retificado, para poder o quê? Completar exatamente o propósito divino, em que, nos dias de Mashiach, a redenção final, todas as coisas sendo devidamente retificadas, curadas, saradas, possa-se entrar no 8º milênio. O 8º milênio é o infinito, ou seja, é o Olam Rabá, o mundo vindouro, a vida eterna, ok? Então, por isso que Reshivan, que é o 8º mês depois de Nissan, o mês de Pessah, a libertação do Egito, está conectada diretamente com Mashiach, porque Mashiach é exatamente o elo entre o 6 e o 8, porque o 7, que está no meio, é exatamente o reinado de Mashiach. O 6, ele está ligado diretamente à história da humanidade, 6 milênios. E o 8º é o infinito, é o Olam Rabá, o mundo vindouro, a vida eterna. E Mashiach, o 7, ele está nessa conexão. Então, Mashiach é de fato esse portal, por assim dizer, é o portal de Deus para que nós possamos adentrar no 7º milênio para a redenção final, para todas as coisas serem retificadas, curadas e saradas, para podermos entrar então no portal sobrenatural, que é o portal da eternidade. O Olam Rabá, o mundo vindouro, ok? Então é nesse sentido que os nossos sábios vêm e nos chama a atenção para a questão, veja bem, uma letrinha de nada, aparentemente, ok?
né? Parece que não tem nada a ver, e tem tudo a ver. A letra Nun, né, de Reshivan, né, conectado com Mashiach, como diz o Salmo 72, verso 17, ok? Como a harpa deste mundo possui 7 cordas, a harpa de Mashiach possui 8 cordas. Assim como o 8 transcende o 7, ou seja, é superior ao 7, está acima do 7. Assim também 50, o valor numérico da letra Nun, transcende, né, 49,7 ao quadrado. Então, neste mundo, Nun está curvado, confinado pelos limites da natureza. Com a vinda de Mashiach, o Nun se endireita. O formato do Nun final, o Nun Sofit, né? O Nun normal, ele é encurvado, ok? Né? Blineder, né? Se eu me lembrar corretamente aí, né? Amanhã eu trago a letra Nun impressa, né? Para mostrar aí o Nun normal, encurvada, né? E a revelação para os dias de Mashiach, o Nun Sofi, que é o Nun, a letra Nun, numa palavra final, ela vem em direita, ela se endireita, ela é reta, né? Então nós vamos trazer para você dar uma olhada nesse aspecto aí. Nesse sentido, então, o Nun, no momento, ele está, de certa forma, pelos seus limites da natureza, confinado. Mas com a vinda de Mashiach, o Nun, ele se endireitará, rompe os limites da natureza e desce abaixo da linha, até os reinos subterrâneos da realidade, a fim de ali revelar a luz divina e abrangente de Deus. Então, o Nun Sofi, né, que é o Nun numa palavra, melhor dizendo, no final, ela é reta. Então, ela transcende abaixo da linha da escrita, né? Ela transcende abaixo da linha. Então, é isso que está dizendo aqui, com a vinda de Mashiach, né? O Nun se endireita, torna-se Nun Sofi, Nun final, e rompe os limites da natureza, ou seja, ele vai nas profundezas, né? Ou seja, além de ele romper todo o universo, adentra ao nosso mundo, nosso planeta, e ao adentrar no nosso planeta, ele transcende ainda mais abaixo, né, da superfície da Terra, ou seja, vai até as profundezas, nesse sentido, realmente dizendo abaixo da linha, até os reinos subterrâneos, onde realmente a revelação de Mashiach, ela se torna completamente revelada nos dias de Mashiach. Então, a fim de revelar a luz infinita e abrangente de Deus, né? Então, assim, numa linguagem simples, mas você precisa entender o significado espiritual e real da história, né? Ou seja, tanto no mundo dos vivos como no mundo dos mortos, Nun Sofi, final, nos dias de Mashiach, esta luz será levada aos mundos, todos os mundos, ok? Então, o mundo dos vivos, o mundo dos mortos, por assim dizer, todos receberão a luz infinita e abrangente de Deus, para que ninguém venha dar a desculpa que nunca teve a oportunidade de poder receber a luz divina, ok? É maravilhoso isso daí, ok? Baruch Hashem. A Edina Silva aqui de Bauru, né? Bendito seja Hashem, né? Está aí nos enviando também, né? Felicitações pela passagem do nosso Niver. Baruch Hashem, grato pelas felicitações, Baruch Hashem. Aqueles que vão aparecendo aqui, a gente vai falando, ok? Baruch Hashem. A Giovanita Ferrari aqui de Bauru, a Vânia Ivonete Maria da Silva de Recife, Pernambuco, também está por aí, Baruch Hashem, ok?
A Mazal, né, a sorte do mês de Reshvan, é Akrav, que traduzido é escorpião. Os nossos sábios ensinam que o escorpião é o membro mais mortal da categoria geral dos animais peçonhentos, cuja figura modelo é exatamente a serpente primordial do Éden. A palavra Akrav, ela deriva da palavra Akev, que significa calcanhar, como está escrito em Bereshit, capítulo 3, verso 15, e tu, a serpente, morderá o homem no calcanhar. Né? Então, por isso, Akrav, Akev, Akrav, escorpião, Akev, calcanhar. Então, assim, o Akrav simboliza mordida, entre aspas, né? Consumada da cobra no calcanhar do homem. De forma geral, o veneno da cobra é quente e o veneno do escorpião é frio. Mashiach é a única alma que pode superar, matar e, por fim, reviver a serpente primordial, a fim de convertê-la para o bem. Então vejam bem, dentro desse aspecto aqui, né, nós temos aí o quê? A nossa luta, o nosso trabalho, o nosso labutar ombro a ombro com o Filho primogênito de Deus, o povo judeu, a transformar este mundo para ser a moradia de Deus, exatamente para esta finalidade, que Mashiach o fará completa perfeitamente nos dias da redenção final. Né? Então, a serpente, como se conhece nos dias atuais, né, ela será, entre aspas, morta. E ela, nos dias de Mashiach, ela será revivida, a serpente primordial, né, daqueles dias da criação. Não mais com aquele mau instinto ou a má inclinação. Ok? Então, a alma de Mashiach e seu contínuo estado de consciência manifesta a suprema retificação de calor ardendo somente em seu amor por Deus e por Israel, bem como de frio, totalmente frio, as falsas vaidades deste mundo. Então, nesse sentido, os nossos mestres nos orientam que realmente o calor, o fervor que prevalecerá será exatamente o amor por Deus e por Israel. E o frio realmente será focado no sentido de sermos totalmente indiferentes para com as vaidades deste mundo que nos levam exatamente a fazer aquilo que é contrário à vontade de Hashem. Ok? Para finalizarmos essa parte aqui, amanhã falaremos sobre a tribo referente ao mês de Reshvan, que é a tribo de Menashe. E para finalizar essa parte aqui, o segredo da equação numérica com referência à questão Mashiach e à serpente. Vejam bem, Mashiach tem um valor numérico 358. A serpente, Nahash, ela tem um valor numérico de, aliás, ela é a 14ª letra, Nuno, é a 14ª letra. 358 mais 14 dá exatamente 372. 372 é exatamente Akrav, que é escorpião, que nos fala sobre o veneno frio e que também nos remedia à serpente primordial, que tem um veneno quente. Né? Então, nesse sentido, né, Mashiach, ele, juntamente com Nahash mais David, né, nos dá aí também um total de 372. Então, Nun é a 14ª letra do Aleph Beit, e por isso que vem para 372. 358, o valor de Mashiach, mais 14ª letra, nos leva ao número 372, que corresponde a Akrav,
ao escorpião, veneno frio, e que nos remedia, ou seja, nos leva para a serpente primordial, que tem o veneno quente, né? Então, quente, calor, fervor, somente será totalmente retificado e será totalmente corrigido, né, nos dias de Mashiach. Amor fervente somente por Deus e por Israel, o povo judeu. E frio nos leva exatamente sobre a questão da total indiferença para com as questões das paixões mundanas e profanas e etc. Então as letras radicais, né, de Reshivan pontuam-se para escrever Nahash. Então, quando se mexe nas letras de Reshivan, faz a escrita de Nahash, certo? Que está conectada exatamente com serpente. Então, em Reshivan, o Nun está endireitado, ele está retificado. Então ele não está mais torto. Então ele vem reto, né? Amanhã vamos trazer Blineder, vai que de repente acontece alguma coisa eu esqueço, né? Então Blineder não é uma promessa, mas vamos nos esforçar para trazermos a letra Nun encurvada e Nun, Sofi, né? Nun no final de uma palavra, ela é totalmente reta, ok? Então nesse sentido, né, Reshivan, o Nun está endireitado, porque veja bem, na palavra do nome do mês, Reshivan, o Nun, ele está como última letra da palavra. Então, no hebraico, o Nun, ele é escrito de forma reta, ok? Então, por isso que fala que o Nun, em Reshivan, ele está endireitado, corrigido, retificado, certo? E enquanto que em Nahash, né, que é a palavra para serpente, ela está curvado, ou seja, ela está deformada, né? Ou seja, nos dias atuais as coisas estão deformadas e nós precisamos fazer de tudo para iniciar continuamente essa questão, transformando o mundo para ser a moradia de Deus. Então essa luta, trabalho, essa labuta que o povo judeu, mais os Benei Noach, que abraçaram a fé monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica, estão exatamente nessa batalha, retificar este mundo, retificar essa configuração, né, negativa, para que o mundo seja transformado na moradia de Deus, ok? Então, nos dias de Mashiach, isso será completamente retificado, ok? Baruch Hashem. A Inês Martins chegando por aí também, aqui de Pirajuí, nossa região de Bauru, né? A Malu, lá de São Sebastião, Distrito Federal, também nos mandando aí o seu Mazal Tov. Baruch Hashem, grato. A nossa leitura, terceira leitura, capítulo 7 de Bereshit, né? Do versículo 17 até o capítulo 8, verso 19, onde que nós temos aí exatamente na continuidade, né, sobre a questão de Noah entrar na arca. Então, vem assim: o dilúvio esteve sobre a terra por 40 dias completos, até a noite de 28 de Kislev. As águas aumentaram e ergueram a arca, e ela se elevou acima do solo. As águas subiram e aumentaram muito sobre a terra, e a arca flutuava na superfície da água, ficando submersos 11 cúbitos de sua altura debaixo da superfície da água. Ou seja, a altura total da arca era de 33 cúbitos, e 11 cúbitos ficaram submersos, né, nas águas, né? Então, portanto, 19 cúbitos ficaram fora, né, da água, né? Então ficaram bem à vista nesse sentido, né? Segundo alguns cálculos, mais ou menos a altura total, né, da arca aí, ela giraria em torno, né, de 14 metros e meio, 15 metros mais ou menos nesse sentido aí, ok? Então nesse aspecto aí, a altura da arca, ok?
Então, fora da água, né? Fora da dimensão da água, né? Então ficou em torno de 9 metros e 12, por aí mais ou menos, né? E dentro da água em torno de 5 metros e alguma coisa aí, né? Só para a gente ter uma dimensão de questão de metragem, ok, amados? E então, né? As águas subiram muitíssimo sobre a terra e todos os montes altos debaixo de todo o céu foram cobertos, né? Os montes foram cobertos, né? O mais alto dos montes que existiam, as águas subiram em torno de 15 cúbitos acima do maior monte da época, que era exatamente o Monte Ararat. Isso corresponde em torno de 7 metros, 7,7 metros por aí, ok? Toda a carne que se movia sobre a terra pereceu, as aves, os rebanhos, os animais selvagens e toda criatura rastejante que fervilhava sobre a terra, bem como toda a humanidade. Deus eliminou todo o ser que havia existido sobre a face da terra, do homem até os rebanhos, répteis, aves dos céus. Eles foram eliminados da terra. Noé e os que estavam com ele na arca sobreviveram, né? E ficaram muito aflitos com seu isolamento. Porém, um descendente dos gigantes, Shamarrazai e Azael, né, chamado Og, né, sobreviveu às águas do dilúvio. E ele restabeleceu posteriormente a raça dos gigantes sobrenaturais, que ficou conhecido como os Refaim, né, que fixaram então a residência nas terras de Bashan. Por isso que Salmos fala, Og, o rei de Bashan, né? Então vejam bem, este é o gigante que sobreviveu às águas do dilúvio, ok? Então, o Salmo fala sobre isso daí, né? Og, o rei de Bashan, né? Em Números, lá capítulo 28, aliás, em Números capítulo 21, verso 33, também fala de Og, o rei de Bashan, né? Então, da onde que surgiu esse gigante? Você poderia até falar, né? Exatamente, foi o único gigante que sobreviveu ao dilúvio. Segundo a Mishnah, o Talmud, os nossos mestres, falam que esse gigante Og, né, ele se segurou na arca, exatamente para não morrer, né? E por isso ele acabou sobrevivendo. Segundo também os nossos mestres, né, nos comentando sobre aí a questão da Mishnah, o Talmud, etc., nos fala que em torno da arca, nas proximidades da arca, as águas, elas tinham uma temperatura natural, normal, em torno da arca. E por isso o gigante Og, que se segurou na arca, ele pôde sobreviver. Porém, segundo os nossos mestres, falam que além, né, dessa proximidade da arca, as águas, elas eram de enxofre, muito sulfurosas e muito, mas muito quente. Pensa numa coisa quente, multiplica isso por 1000 vezes, 1 milhão de vezes, por exemplo, né? Então, segundo os mestres, eles falam que realmente quando os compartimentos dos abismos se abriram, não veio somente água, veio também as lavas, que você conhece muito bem aí com as notícias, as lavas incandescentes que saem dos vulcões. Então, nesse aspecto aí, né, segundo os nossos comentaristas, falam que realmente as águas eram muito sulfurosas e milhões de vezes quentíssimas, né? E até realmente fala que essa questão de ser eliminado foi mesmo eliminado mesmo, né? Sem sombra de dúvida. Por isso que nas escavações por aí afora né? As pessoas aí, os responsáveis por esse setor, falam que descobriram, né, ósseos, né, de milhões de anos, etc. e tal. Na realidade não são de milhões de anos. Imagine a decomposição de todo organismo vivente
nesses dias, né? Nesse impacto, né? Realmente as águas turbulentas, muitíssimos turbulentas. Vejam bem, por exemplo, o terremoto que aconteceu no Japão, né? Em torno de 11 anos atrás, mais ou menos isso, né? O impacto que aconteceu do terremoto lá em alto mar, né, segundo os estudiosos, fala que foi 1 milhão de vezes mais poderoso do que a bomba que foi lançada em Hiroshima e Nagasaki. 1 milhão de vezes mais potente. Então, quando realmente as chamadas placas tectônicas, né, em que está nesse cinturão aí que se estende até o Japão, né, então quando ela teve o seu impacto, né, a força que ela produziu foi em torno de 1 milhão de vezes mais forte do que a bomba lançada sobre Hiroshima. Então imagine a potência disso, né? E também, dentro desse mesmo aspecto, falam que as ondas do tsunami, elas estavam viajando em torno de 800 quilômetros por segundo. Né? Imagine a potência disso na hora que bateu na terra e na hora que bateu nas pessoas. Né? Tanto é que os dados estatísticos, né, mostram aí que em torno de 12 mil pessoas, se não me falha a memória, né, faleceram nesse tsunami, e que em torno de 13 mil pessoas ainda continuam desaparecidas. Né? Então por aí vocês tiram uma base. Imagine então nos dias do dilúvio. Então por isso que os arqueólogos e companhia limitada aí, quando acham, né, vestígios de ósseos por aí afora vai, então falam, isso tem tantos milhões de anos. Imagine o desgaste, não somente o organismo, mas a estrutura óssea da pessoa, né, e dos seres viventes da época, sejam eles quais forem, né, vertebrados, invertebrados, a vegetação e etc. e tal, o impacto disso, o desgaste violento realmente que aconteceu. Então, vem aí essa questão e fala, isso daqui pertenceu a milhões de anos atrás, patati patatá. Lembrando que nós estamos no ano 5.783, ok? Baruch Hashem. Então, dentro desse sentido aí, realmente, todo ser vivente, com exceção daqueles que estavam dentro da arca com Noah, todo ser vivente, bem como também Og, que se apegou, segurou-se na arca, e como a temperatura das águas em torno da arca, por onde ela fosse, a temperatura da água era normal, né? Então estava no seu, na sua temperatura natural. Então, por isso Og, ele sobreviveu também. Então as águas subiram sobre toda a terra por mais de 150 dias, depois que a chuva parou, e não baixaram durante todo esse período, de 28 de Kislev até 29 de Iar, né? O trabalho de cuidar dos animais era extremamente árduo. Noah, ele realmente fazia um trabalho muito exaustivo, gemia de dores, né? E chegava até, segundo os nossos comentaristas, até mesmo a cuspir sangue na sua exaustão, né? E num determinado dia ele atrasou a alimentação, né, para os animais, para os leões, e quando ele foi lá tratar dos mesmos, ele acabou sendo atacado, né? Nos fala os nossos sábios, né? E Deus o fez acontecer uma vez a fim de mostrar que ele julga indivíduos elevados como Noah por um padrão de conduta muito alto e pune as suas mínimas faltas neste mundo para que ele tenha uma ficha limpa, por assim dizer, né, na vida após a morte, né? E Noah e toda a sua família prestavam preces diariamente a Hashem, para que viesse aliviar as dores do confinamento, ok? Nesse sentido aqui, amados, né, completando o capítulo 7, né, essa questão que os mestres trazem sobre Noah ter sido atacado pelo leão, porque atrasou a alimentação,
que foi uma falha, né? Então, como está escrito também, e nós vamos ver durante essa semana sobre a questão das 7 leis universais, as 7 leis de Noé. Uma delas é não maltratar os animais, ok? Então, nesse sentido aqui, a lição que fica é a questão de uma mitzvah, não maltratar os animais, né? Não comer um membro de um animal vivo, etc. e tal. E também nos mostra uma realidade. Noé era uma pessoa muito justa, e a sua falha, por menor que fosse, né? Deus estava mostrando que o corrigiu nesse aspecto. Então permitiu o ataque leão, que não foi um ataque mortal e nem grave, né? Esse ataque, mas justamente para mostrar, para ensinar que Deus, ele, quanto maior a responsabilidade, ou melhor, quanto maior a confiança Deus deposita em você, ele vai cobrar isso mais rapidamente também. Então, por isso, né, amados, o aspecto que nós temos diante de nós aí é que, à medida que nós realmente nos desenvolvemos na nossa jornada monoteísta, com fundamento judaico e orientação rabínica, né, realmente Deus, ele vem, entre aspas, no bom sentido, ele vem cobrar esse compromisso, essa responsabilidade em nós. Então, por isso, quanto mais elevado espiritualmente você está, você se encontra, Deus, ele não deixa passar desapercebido, muitas vezes, pequenos defeitos, como nós vimos ali na palavra inicial do nosso Rebbe, né? Pequenos defeitos, ele vem, de alguma forma, mostrar que nós precisamos corrigir rapidamente essa falha, entendeu? Então, por isso, muito foi confiado a você, Deus depositou muita confiança, então ele não demora para cobrar a responsabilidade. Então, de repente, você se confronta com uma adversidade ou algo semelhante, uma dificuldade, uma dor, um sofrimento ou algo semelhante. Então, a primeira coisa que você precisa questionar, aonde eu falhei, para você corrigir rapidamente a falha e para que assim realmente a jornada seja renovada, ok? Então é nesse sentido aí. A Maria Isabel Gouveia, né, mandando Mazal Tov, gratidão, Maria Isabel, Baruch Hashem. Agora nós entramos no capítulo 8. Em razão das preces de Noé, Deus cessou então de tratar o mundo como fizera até então, com seu tributo da justiça estrita, ele passou a permitir que seu atributo de misericórdia predominasse. Então ele lembrou-se de Noé, lembrou-se também de todos os animais que estavam ali na arca, e Deus fez seu espírito de consolo e descanso aplicar-se ao que estava ocorrendo sobre a terra, e as águas começaram a baixar. Labriute, a Edna está espirrando lá. Labriute, saúde. Então, quando parou de chover no dia 28 de Kislev, selaram-se as fontes do abismo em sua maioria, mas algumas fontes deixadas abertas para que servisse como fontes termais. Então, por aí você encontra fontes, nascentes de água, né, que nós normalmente falamos, nascentes de água. Está relacionado ao dilúvio. Deus, ele não selou todos os abismos, que significa, ele não selou completamente os abismos, as profundezas. Ele permitiu com que houvesse, vamos dizer, escapes, para que nascentes de águas pudessem existir. E dessa forma, realmente, água potável para as nações, para os povos, para todo ser vivente, ok? Sem contar, né, rios, os mares, etc. e tal. E também Deus selou, né, as comportas do céu, né? Assim ele deteve a chuva nos céus. E por isso que de tempo em tempo o mundo tem chuvas, né? Ao fim de 150 dias, contados desde 28 de Kislev, a partir do primeiro dia de Sivan, as águas lentamente, mas continuamente recuaram da superfície da terra, e então as águas diminuíram. O nível da água caía 1/4 de cúbito por dia, de modo após 16 dias, ou seja,
no 17º dia do mês de Sivan. Era o 7º mês, contando-se de quando a chuva parou de cair em Kislev. A arca veio e repousou sobre as montanhas de Ararat, né? Como a água atingir a altura de 15 cúbitos acima do cume do monte, o fundo da arca estava 11 cúbitos abaixo da superfície. Então, o nível da água só teve de cair 4 cúbitos para que a arca pudesse repousar sobre o topo do monte Ararat. As águas continuaram a diminuir por mais 44 dias e até o primeiro dia de Menachem Av, né? O 10º mês, a partir de quando a chuva começou a cair, em Mar-Reshivan, que é o mês que nós estamos. Lembrando que o dilúvio começou no mês de Reshivan, né, no dia 17, e foi até o dia 27 do ano seguinte, no mês de Reshivan, 1 ano e 10 dias, né, onde completou o seu ciclo, né. Então, dessa forma aí, no 10º mês, do primeiro dia do mês, a altura da água recuara já um total de 15 cúbitos, e os cumes mais altos dos montes tornaram-se visíveis. Então, 40 dias depois, Noé abriu a janela que fizera da arca, e ele então enviou o corvo para ver se a água recuara completamente. Ele pressupôs que o corvo não voltaria se encontrasse um lugar para pousar. Porém, quando Noé soltou o corvo continuou voando em torno da arca, porque o corvo, ele temeu, ele receou que Noé pudesse maltratar a sua fêmea. Então, ele saiu, circundou a arca, indo e voltando, até que se secou a água da superfície da terra. Depois, Noé enviou uma pomba para ver se baixara a água da superfície da terra, né? Então, mais uma vez, ele sabia que a pomba, como o corvo que a antecedera, não retornaria se achasse um lugar para pousar. Mas a pomba não conseguiu encontrar um lugar para descansar seus pés e voltou a ele, a arca, porque ainda havia água sobre a superfície da terra. Ele estendeu a mão e apanhou a pomba e levou-a para si, para dentro da arca. Ele esperou por mais 7 dias e então ele novamente enviou a pomba para fazer o seu voo. Ela retornou ao entardecer e eis que arrancaram uma folha de oliveira com o bico. As oliveiras são particularmente muito resistentes, então faz sentido que algumas tenham sobrevivido ao dilúvio. Por outro lado, as chuvas com certeza destruíram toda a folhagem que porventura houvesse nessas árvores. E a folha que a pomba voltou tinha aparência fresca, não era uma folhagem velha, mas sim, portanto, uma folha nova. E então, Noé, né, melhor dizendo, soube então que tinha baixado a água da terra. Ele esperou ainda outros 7 dias, e então no primeiro dia de Tishrei, ele enviou a pomba e ela dessa vez jamais voltou a ele. No ano de 1657, a contar da criação, Noé estava com 601 anos de idade. No primeiro dia do primeiro mês de Tishrei, haviam-se exaurido as águas da terra. Noé tirou a cobertura da arca e olhou e viu que a superfície da terra estava secando, embora ainda estivesse úmida demais para ser habitada. Então, no 27º dia do segundo mês, Mar-Reshivan, a terra estava completamente seca, e foi exatamente um ano solar de 365 dias em que houve o início e o fim, né, do dilúvio. Então, o dilúvio purificou a terra da perversão e da brutalidade espiritual. Pela primeira vez, o mundo tornava-se receptivo ao processo de refinamento por iniciativa própria. E a partir desse momento, seria relativamente fácil subir a escada do autoaprimoramento espiritual.
e arrepender-se das más ações. Ou seja, com esse palavreado todo, simplificando e resumindo, após o dilúvio, a Techuvá se tornou mais acessível. É isso que significa nesse sentido aí, ok? Para nós completarmos aquela questão dos 600 anos, né? Então nós queremos deixar aqui com os amados, né, essa reflexão dos nossos mestres do Hassidismo, né, que eles nos falam sobre essa questão, né? O Zohar, né, consta a seguinte predição: no ano 600 do sexto milênio, isto é, no ano 5600, que a contar da criação, que corresponde à Era Comum, o ano de 1840, haverá uma abertura dos portões celestiais de sabedoria e das fontes inferiores de conhecimento, preparando o mundo para o sétimo milênio, ou seja, a redenção final. Da mesma forma que uma pessoa se prepara para o Shabat durante 6 dias da semana, quando o sol começa a se pôr. Isso está indicando pelo versículo, né, capítulo 7, verso 11, que nos fala que Noé tinha 600 anos quando entrou na arca. São 600 anos da vida de Noé. Todas as fontes do grande abismo se romperam e as comportas do céu foram abertas. Então, no ano de 1840, da Era Comum, 2 grandes escolas de pensamento revolucionaram suas respectivas esferas de influência. No mundo judaico, o movimento racídico popularizou os ensinamentos místicos e da Kabbalah, o conhecimento mais profundo da Torá. Não está falando aqui os ensinamentos místicos e da Kabbalah no sentido pejorativo que tem por aí afora, né? Obras de ocultismo, feitiçaria e companhia limitada. Não tem nada a ver com isso. Isso são coisas que os homens criaram exatamente para poder confundir nesses últimos dias o conhecimento mais profundo e mais elevado, né, da Torá, ou como queira também o Pentateuco, né? Aquilo que foi encoberto nos dias de Daniel, o profeta, em que Deus disse a Daniel, isso será reservado para os dias finais. É o grande conhecimento, a sabedoria, o desenvolvimento, tanto em sabedoria como em tecnologia, por aí afora vai, que começou no ano de 1840, da Era Comum, que corresponde ao ano 5600. Ou seja, a partir dos 5000 dentro do calendário hebraico, a partir do ano 5001, nós entramos no sexto milênio. 600 anos corresponde ao ano 5600. Exatamente nesse sentido, nos mostrando a realidade, a proximidade do sétimo milênio. Então nós estamos no ano 5783. Já passamos 183 anos desde o ano 5600. Então isso nos mostra uma realidade, que os dias da redenção final, com a revelação do justo Mashiach, estão muito mais próximos do que imaginamos, ok? Então é nesse sentido aí, tá bom? Então, esta escola, né, do movimento racídico popularizou os ensinamentos. Popularizou o quê? Trouxe às populações, a começar pelo próprio mundo judaico, os judeus mais simples, assim como para as nações, os ensinamentos mais profundos e mais elevados da Torá, ou Pentateuco, como queira, dos 5 primeiros livros da Bíblia, o verdadeiro conhecimento das Escrituras. No mundo secular, a revolução industrial atingiu o seu auge, que é o segundo aspecto exatamente daquilo que está reservado para os últimos dias. O desenvolvimento em todos os níveis. Esses 2 progressos foram a abertura dos portões celestiais de sabedoria e das fontes inferiores de conhecimento, no qual Zohar, o livro do esplendor, se refere,
da sabedoria e do conhecimento judaico, entendeu? Então, é nisso daí. Então, ao mesmo tempo que há um grande desenvolvimento no sentido espiritual e de sabedoria, conhecimento, entendimento, ao mesmo tempo, o mundo secular também começa o seu grande desenvolvimento industrial, tecnológico, no campo da medicina, no campo da tecnologia, da internet, e por aí afora vai, né? Então, esse grande desenvolvimento que você vê hoje no conhecimento em todos os aspectos da sociedade é também uma demonstração do que está acontecendo nos níveis espirituais, ok? Então, Zohar afirma que dois progressos são ambos uma preparação para a redenção final com Mashiach, que é o aspecto da sabedoria, do conhecimento, do discernimento, do entendimento dos 5 primeiros livros da Bíblia. E isso suscita a pergunta: pode-se entender o porquê da disseminação do pensamento místico ser uma preparação para a redenção? Pois com a vida de Mashiach, a terra ficará repleta com o conhecimento de Deus, como está profetizado lá em Isaías, capítulo 11, verso 9. Do qual os ensinamentos cabalísticos são apenas um antegosto, né? Uma preparação daquilo que será majestoso nos dias de Mashiach. Mas por que o desenvolvimento científico e tecnológico é um prelúdio de Mashiach? Então, como nós podemos ver, vejam bem, que nós temos um prelúdio da revelação do justo e verdadeiro Mashiach dentro do aspecto espiritual. Por quê? Porque desde 1840 até a presente data, os portões celestiais da sabedoria, do conhecimento, do entendimento, do discernimento, ele começou a se propagar nos 4 ventos do nosso planeta. E nos últimos 20 anos, esse conhecimento bíblico, ele está muito, muito mais elevado do que você possa imaginar. Por isso que o sistema ali fora, ele quer que as pessoas percam a consciência divina, a consciência de Deus e a consciência de família. Por quê? Porque a consciência de Deus é exatamente dentro do padrão da criação, Bereshit, no princípio. No princípio, Deus criou os céus, que significa elevação espiritual. Deus criou a terra, que significa a elevação do mundo físico numa dimensão espiritual. Imediatamente, Deus ele formou a família, que é exatamente o que? O espiritual e família é a base para uma boa sociedade, comunidade de povos e nações. Sem a consciência divina de Deus, sem a consciência de família, já era. É por isso que o sistema lá fora não aceita hipótese nenhuma que se diga Deus acima de tudo e de todos. Não aceita que diga a família é sim para ser protegida e valorizada. É isso que o sistema não quer. Por quê? Porque o sistema é dominado por perversos, ok? Então, como que isso, o desenvolvimento científico e tecnológico, tem esse também questão de prelúdio da revelação do justo e o verdadeiro Mashiach? Uma das profecias relacionadas à era da redenção, né, diz que, segundo Isaías capítulo 40, verso 5, toda a carne verá que Deus está falando. Toda a carne verá que Deus está falando. Isto é, que a presença de Deus será discernível em um sentido físico. Ou seja, vamos resumir de forma simples essa história. Através da tecnologia, hoje, o que acontece do outro lado do mundo, o mundo inteiro vê imediatamente. Ou seja, é como se estivesse em loco. É como se estivesse presente lá. Então, o que está acontecendo do outro lado do mundo,
Através da tecnologia, todo mundo vê o que está acontecendo no exato momento. Ou seja, nos dias de Mashiach, a tecnologia, ela mostrará o templo construído em Jerusalém, o terceiro e definitivo templo, mostrará Mashiach para todos os povos e nações. Ninguém ficará de forma alguma sem contemplar esta realidade que estará acontecendo no exato momento a partir de Jerusalém. E ali, a partir de Jerusalém e do templo, o serviço a Deus sendo feito, e as pessoas perceberão, será discernível, nenhum sentido físico, a presença de Deus, Deus falando através de Mashiach. Será algo perceptível, ok? E as três grandes festas, Pesach, Shavuot e Sukkot, as nações enviarão seus emissários para estarem lá em Jerusalém, e ao mesmo tempo as nações, através da tecnologia, estarão vendo as grandes festividades, os seus representantes estando ali junto com Mashiach, prestando adoração ao único Deus, aquele que é um e único, indivisível e incorpóreo, porque Mashiach não é Deus, ele não é Salvador, ele será de fato o grande emissário ungido de Deus para retificar, corrigir e sarar os 4 reinos no 7º milênio. Então, o desenvolvimento científico dos últimos 150 anos nos fez compreender fenômenos anteriormente classificados como sobrenaturais. Por exemplo, através da televisão, rádio e telefone, o homem pode ver e ouvir de um canto do mundo ao outro instantaneamente. Então, o conceito de que há um olho que vê e um ouvido que escuta, e todos os seus atos estão registrados em um livro, como consta em Avot, capítulo 2, verso 1, livros de sabedoria, deixou de ser algo apenas contemplado pela nossa imaginação, pois nossa perfeição física pode agora também apreciar este fenômeno. Esta era a intenção do Zohar, o livro do Esplendor, ao conectar a revolução científica com a chegada de Mashiach. A tecnologia moderna possibilitou eventos antes inimagináveis que nos permite visualizar a época em que toda a carne verá que Deus está falando. Por isso, nosso Rebbe Menachem Mendel diz: somos a última geração sem Mashiach. Mashiach se revelará a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo. Amém, amém. E o nosso Rebbe, para finalizarmos a nossa live, ele nos fala sobre esse texto. Noah abriu a janela que havia construído da arca e enviou o corvo, no sentido de que a Torá narra que Noah não deixou a arca até que Deus dissesse a ele para fazê-lo. Sendo assim, qual era o propósito de ver se a terra estava seca, enviando para fora esses pássaros? A resposta é que, uma vez que Deus confiou a continuidade da vida a Noah, esse se sentiu responsável em tomar quaisquer passos naturais que pudessem encorajar a Deus a acelerar o recomeço da vida na terra. A dor do exílio é comparada às águas turbulentas do dilúvio. Assim como o dilúvio, somente Deus pôde colocar fim ao exílio. No entanto, assim como Noah, podemos apressar a redenção desejando-a ativamente e realizando todo o nosso esforço para acelerar a sua chegada. Ou seja, amados, né? Estamos aí com o Luiz Ribeiro e também quem que está por aí? Eu estou querendo ver se eu consigo captar aqui. Quem foi que mandou o bolo aí? Alguém mandou o bolo aí, não estou conseguindo ver quem foi. Só estou vendo o bolo, meu Deus do céu. Né? Quem mandou o bolo aí, dá um oi aí.
que não está aparecendo para mim o nome, só está aparecendo o bolo, que coisa. Então, vê aí, Edna, vê aí quem que mandou o bolo, manda o nome aí para mim, fazendo favor. Ok? Baruch Hashem. O bolo também é da Malu, lá de São Sebastião, Distrito Federal, Baruch Hashem. Amém, valeu Luiz Ribeiro. Né? Então o bolo é dela também. Né? Amém. Então aqui nessa questão que o nosso Rebbe está dizendo, que Deus confiou a Noé o prosseguir a vida na terra. Então Noé sabia da sua responsabilidade. Noé também não saiu da arca enquanto Deus não lhe desse a ordem. E por que então ele envia os pássaros? Ou seja, Noé, ele tomou posse da sua responsabilidade. Então, de forma natural que lhe competia, ele foi em frente. E qual é a lição para nós? Nós não podemos ficar de braços cruzados, né? De braços cruzados no sentido assim, eu cruzo os braços, Deus que faz tudo, eu não vou fazer nada. Espero tudo cair do céu. Não é isso. Não é isso. Então nós temos responsabilidades com a vida. Nós temos responsabilidades com a luz. Temos responsabilidade com as bênçãos. Temos responsabilidade de transformar este mundo para ser a moradia de Deus. Então nós não podemos ficar parados. Nós não podemos cruzar os braços. Nós temos que assumir as nossas responsabilidades. Por isso que nós precisamos ser luz aonde está a escuridão, as trevas. Nós precisamos ser vida aonde a morte está imperando. É isso que significa. Portanto, nós temos que nos envolvermos, sem nos corrompermos, com esse mundo profano, vil, baixo. Mas sermos ali naquele meio, a luz, a vida, a bênção, a promessa de Deus. Então, por isso, nós precisamos realmente tomarmos decisões, irmos em frente, mostrarmos pela nossa vida realmente as 7 leis de Noé, a crença no único Deus, e realmente estarmos orientando as pessoas a escolherem a vida e não a morte, a escolherem a luz e não as trevas, a escolher a bênção e não a maldição. É isso que nós precisamos ir e cumprir realmente com essa tarefa de transformar o mundo para ser a moradia de Deus. Ok? Baruch Hashem. Vamos que hoje nós temos uma noite em branco. Temos que correr. Gratos pelas felicitações. Que Hashem multiplique, renove suas bênçãos sobre cada vida. Que não somente nos desejaram felicitações, mas que também tem, no bom sentido, jogado sobre nós bênçãos e as suas preces. Que o Eterno dê graça e renove suas bênçãos sobre cada uma das vossas vidas. Até amanhã, amados. Shalom, shalom.